Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje nós estamos aqui, eu estou fazendo uma sériezinha que enganaram você sobre a umbanda, né? E então eu já falei sobre o orixá, eu já falei que a umbanda não faz o mal, né? Eu já falei, e hoje eu pretendo falar sobre Exu. A gente vê movimentos evangélicos e existe uma cultura popular que vê o Exu como algo pernicioso, como o diabo, como forças ocultas do mal, né? E, na verdade, isso não é assim que funciona. Então, Exu é um poder organizador, né? Existem duas características principais que nós temos que ver. É claro que eu vou falar aqui um en passant, eu não vou falar tudo sobre Exu, tá? Porque é uma coisa muito abrangente e em poucos minutos não dá pra gente falar sobre Exu de maneira bem ampla. Mas o que a gente pode falar é o seguinte: existe duas características. A energia cósmica, que trabalha com Exu, certo? Que não pretendo falar, eu quero falar de Exu de trabalho, certo? E o Exu de trabalho é um ser espiritual que ascende ao grau Exu. E o que caracteriza esse grau? Caracteriza de um ser espiritual que consegue ser o intermediário entre as trevas e a luz. Alisson, o que é ser treva? Então o Exu é das trevas? Não, Exu não é das trevas. Ele é um intermediário entre as trevas e a luz. Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um médico. Todo mundo fala de Exu sobre a questão de polícia, certo? Mas eu não quero dar esse enfoque. Eu quero dar um enfoque que Exu é como se fosse um médico. Ele está entre a dor, entre o sofrimento. Mas ele estar no meio do sofrimento não quer dizer que ele é um agente causador do sofrimento. Ele é um agente aliviador do sofrimento. Então, a medicina, ela busca a saúde. Então, estar no meio das pessoas que sofrem, estar no meio das doenças, que é a função do médico, é tentar trazer a saúde. Então, Exu é um ser, é uma característica de alguns espíritos que assumem o arquétipo de seres que transitam entre as trevas e a luz, para que a função dele é levar a luz para as trevas, para pessoas, espíritos que estão na ignorância, que estão em sofrimento espiritual. Então Exu, ele tenta trazer dentro desse padrão a luz de Deus para as trevas. Ele também é um intermediário entre as petições do que ocorre, por exemplo, olha, eu estou em sofrimento, eu necessito de ajuda, eu estou precisando de... Então Exu também encarreia as petições para quem é de direito, certo? Então Exu é a famosa e chamada linha de esquerda porque trabalha na polaridade negativa. Negativa não é o mal, na polaridade, ou seja, uma pilha que tem um polo positivo e um polo negativo. Então um polo positivo é trabalhado por alguns seres de umbanda, o polo negativo é trabalhado por essas energias que se caracterizam pela espíritos que assumem o comportamento Exu, que está ligado à energia Exu cósmica. Esses Exus são os Exus em si, as pombagiras e os Exus mirins, certo? Eles trabalham para a luz. Ele tem função também de proteção, certo? Mas, a meu ver, a função primordial é ser esse intermediário entre a polaridade positiva e a negativa, para que a polaridade, a luz, o esplendor de Deus possa penetrar todos os espaços. Exu, o nome Exu é caracterizado, a tradução dele é esfera, certo? E na cosmogênese, Olorum, né, na cosmogênese iorubana, Olorum, ele primeiro cria o espaço vazio para depois criar outras coisas. Então primeiro ele cria Exu. E Exu, ele dentro dessa questão da cosmogênese, é a possibilidade de realização, a vitalidade, certo? Então,
Tudo o que pode ser impregnado de vida, por exemplo, um espírito, quando ele reencarna, para que ele tenha a sua vitalidade, o corpo físico dele, Exu também participa, porque ele tem esse padrão da questão da vitalidade. Então, essa visão que se tem de espíritos malévolos, espíritos satânicos, não é isso. É um tratamento que nós fazemos, até com um certo grau de ignorância de muitos irmãos umbandistas que trabalhavam com essas energias de maneira popular, sem entender muito bem as funções daquele arquétipo, né, que o Exu ele se caracteriza, davam uma entonação de fazer imagens demoníacas, com rabo, chifre, vermelhas. Hoje não, hoje a gente observa uma adequação, né, a forma de observar mais aprimorada dessas entidades de muita luz. Como eu falei sobre a medicina, eu vou repetir. Exu é um grau espiritual. Não se chega a ser médico sem ter passado pela universidade. Não chega-se a ter uma especialidade sem ter passado pela residência. Então, Exu é um espírito que passou por toda uma gradação de conhecimento, de magia dentro da Umbanda, de energias espirituais, para chegar ao grau evolutivo Exu. Então, Exu não é Satanás, Exu não é o diabo, Exu não é um opositor. Ele é um agregador da energia. Ele é uma complementaridade da energia positiva divina que tem a necessidade de trabalhar para que haja o movimento entre o polo positivo e o negativo, dando movimento para tudo no universo. Assim Deus trabalha. Porque se Deus trabalhasse numa essência só única, dentro dessa visão das polaridades se equilibrarem, né? Ou seja, sem a polaridade em si, nada teria movimento. E Exu faz parte, Exu cósmico faz parte dessa questão do movimento. Então, isso aqui é uma coisa muito simples, isso aqui é para que vocês comecem a entender, para estudar o que é Exu, tanto na sua questão cosmológica, quanto na sua questão de trabalho, né, onde que são espíritos desencarnados que assumem aquele arquétipo. Isso é só um passo para que vocês comecem a estudar isso. Muito axé a todos.